Eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês, se possível, no Evangelho de João. Eu vou aqui, com todo respeito, tomar uma água antes de prosseguir. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. E é a narrativa de Jesus no templo e o debate que ele teve com quem vendia animais e fazia câmbio naquele lugar. Pois o texto em João capítulo 2, versículo 13 em diante, vai dizer assim. E antes de ler, de novo, a ideia hoje é, a partir da leitura do texto, você interagir aqui com a gente, fazendo perguntas, e a gente, dentro do possível, tentando respondê-las aqui. Essa é a ideia, um pouquinho diferente de domingo. A ideia mesmo é a pregação do Evangelho e uma interação através de perguntas e respostas, e claro que no final a gente vai orar no nome de Jesus. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Interessante aqui, né? Eles creram na Escritura, que se refere aqui ao Antigo Testamento, mas eles creem também nas palavras orais de Jesus naquele tempo. Ou seja, eles quase que equiparam as Escrituras àquilo que sai da boca de Jesus enquanto palavra de Deus, já o reconhecendo como alguém que falava da parte de Deus. Mas que interessante esse texto, em especial por João relatar que a Páscoa estava próxima. E eu estava hoje orando, me preparando para esse momento, e eu abri de fato a Escritura nesse texto e achei interessante. É a primeira Páscoa registrada no Evangelho de João, o que dá a entender que é o primeiro ano, né, do ministério de Jesus, mas há uma menção aqui à Páscoa. E este é o motivo de Jesus se dirigir a Jerusalém. Então, todo mundo ia para Jerusalém nesse tempo. Jerusalém ficava o dobro do tamanho em termos populacionais. Aliás, há cálculos que nos dizem que Jerusalém, em termos populacionais, multiplicava-se por 7. E por isso que as pessoas tinham que se hospedar mais na periferia da cidade. O que ele encontra no templo, diz o texto? Pessoas que vendem bois, ovelhas e pombas. Ora, esse era um serviço positivo. É um serviço prestado no templo, que, ao contrário do que muita gente pensa, não tem um caráter negativo. As pessoas viajavam de longe, vinham de lugares diferentes, e não era problema, não era nada negativo que, para não terem que carregar consigo esses animais,
eles pudessem comprar no local de chegada. Era um serviço, era uma facilidade que se dava a quem chegava na região. Ocorre que o texto vai nos mostrar que Jesus ficou um pouco descontente com o tema. Ele, de alguma maneira, não ficou alegre com aquele cenário e faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo, inclusive os próprios animais. Até eu vi esses dias alguém que escreveu sobre esse assunto, dizendo que Jesus foi duro inclusive com os animais nessa ocasião e que não há outro paralelo nos evangelhos que mostre Jesus sendo franco, sendo firme, pelo menos como se manifestou aqui. Diz que ele derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam naquele lugar. E aqui eu quero então comentar alguma coisa. Tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai casa de negócio. É comum essa discussão sobre o abuso, eventualmente, que a religião pratica em nome de Deus. Eu estou colocando aqui a palavra religião e não é assim sem querer, é intencional. Religião como produto que nós mesmos criamos a respeito de Deus. Não como aquilo que Deus revela de si mesmo, mas aquilo que nós construímos ou criamos segundo nossa compreensão de Deus. Há muitas religiões no mundo hoje. E uma das coisas que eu costumo dizer é que a grande maioria delas, de fato, hoje é constituída de ações ou iniciativas dos seres humanos em direção ao transcendente ou ao seu Deus. Há poucas religiões, para não dizer poucas mesmo, né, em que esse Deus de fato desce, esse Deus toma iniciativa e esse Deus, inclusive, se comunica com os seres humanos para que os seres humanos, então, apenas respondam a essa comunicação feita por Deus. Quer dizer, a maioria das vezes, nós seres humanos temos uma busca pelo transcendente, imaginamos como ele é, cultuamos supostamente esse Deus invisível, né, fruto também do nosso entendimento ou de nossas construções, e é por isso que é legítimo falar aqui de religião. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes essa religião que a gente constrói não necessariamente representa quem Deus é, o que Deus quer e muito menos é resultado de um Deus que se revela. É mais uma construção nossa. O que aqui que a gente está vendo? É muito comum, nós mesmos agora, nesse cenário, enquanto igreja cristã, é sempre bom a gente pensar. Nossa missão como igreja é ser testemunha de Jesus, é fazer discípulos, né, de Jesus e por que não dizer, levar pessoas a Cristo, né, e fazer o bem enquanto isso. Mas às vezes nós nos esquecemos um pouquinho dessa nossa missão e passamos a administrar a nossa vida cristã em torno de um sistema que já foi construído e que às vezes vira um fim em si mesmo. Eu vou ilustrar aqui. Não me parece que aqui o problema de Jesus seja com o excesso de cobrança ou a sobretaxação dos animais e até mesmo o excesso na prática do câmbio. O que me parece que está em questão aqui é que a perspectiva do templo enquanto lugar de adoração e de culto a Deus perdeu o seu lugar e aquilo que era meio virou finalidade, aquilo que era serviço virou fim, aquilo que era motivo de ajuda para quem chegava e queria adorar e não precisasse carregar nem tampouco animais e muito menos porque precisava também converter as suas moedas das suas nações maternas, aquilo que era meio virou finalidade. E, claro, esse serviço se avolumou de uma tal maneira
E há relatos, inclusive, de que esse tipo de serviço foi tão gigantesco, tanto comércio gerou esse serviço, que os gentios que às vezes queriam adorar a Deus, embora no átrio exterior, não tinham espaço para ter acesso ao templo, para adorar a Deus. Eles eram barrados nos cambistas, eles eram barrados na prestação de serviço para quem chegava para adorar. Eles eram impedidos de ter acesso àquilo que de fato lhes levava àquele lugar, que era a adoração a Deus. Eu já sei que muito se pregou sobre esse texto em relação aos abusos praticados, mas eu vou um pouquinho adiante. Eu acho que não é esse o tema principal. O tema principal é quando a casa de Deus, chamada casa de oração, perde o seu sentido, sua finalidade, seu propósito e passa a ter um uso distinto por um descuidado de nossa parte. Tirem estas coisas daqui, ele fala. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E depois ele vai dizer por quê? Porque a casa do meu pai será chamada casa de oração. Vejam que o texto prossegue dizendo, nas palavras de João, que os próprios discípulos de Jesus se lembraram, nesse momento, de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. De novo, ou a minha casa será chamada casa de oração, a casa do meu pai. Aqui já é um outro texto. O zelo da tua casa me consumirá. Quer dizer, eu dou a minha vida para que essa casa não perca o seu sentido e finalidade e sua destinação maior. Quer dizer, eu estou disposto a morrer para que essa casa, esse espaço, continue sendo espaço de adoração, de culto e de louvor. Eu estou dizendo uma coisa que aparentemente é óbvia, mas ela não é. Por que eu estou aqui, por exemplo, nesse momento com vocês? Eu preciso administrar algum tipo de reputação que eu tenho. Eu preciso estar aqui porque todas as demais pessoas, ou pastores, ou líderes, estão nas redes sociais fazendo um trabalho de cuidado, de pregação do evangelho, ou pelo menos se fazendo representar nesses meios. Ou eu estou aqui entendendo que a finalidade maior da nossa função enquanto povo de Deus ou ministros do Evangelho é de fato ser instrumento de Deus para que as pessoas adorem a Deus, se encontrem com Deus e não tenham nenhum tipo de empecilho, inclusive causado por nós, ou obstáculo, ou decepção, mas que a gente seja veículo da palavra de Deus para que as pessoas possam adorá-lo sem qualquer mediação, inclusive humana ou eclesiástica, ou qual outra possa se imaginar num momento como esse. Então vejam, era a Páscoa. Era um tempo de multidões vindo de todos os lugares, e não só judeus, cultuarem a Deus. Era uma celebração anual. O 14º dia do mês de Nissan. Pelos nossos cálculos, entre abril e março, de fato. Bem esse período. E Jesus, então, interessantemente, nesse período se dirige ao templo e vê que o templo está tendo um mau uso. Eu oro de coração para que Deus, ele, nesse contexto em que a gente está, onde o mundo está todo sendo mexido, e por que não dizer as próprias igrejas, porque estão impedidas de se reunir, eu oro para que alguma lição a gente aprenda em meio a isso tudo. Sinceramente. Esse tempo de recolhimento, de reclusão, por que não dizer, de reflexão, esse tempo até de solidão de uma certa maneira, isso quando as redes sociais nos permitem, Caiu aqui a conexão do Instagram, me ajuda aqui. Esse tempo de recolhimento, só aguardar que a gente restabeleça aqui, Vamos ver se voltamos aqui.
Voltamos. Peço desculpas aí ao pessoal do Facebook, né? Esse tempo de recolhimento tem que servir para algum tipo de reflexão de nossa parte. Tem que servir. Não é possível que a gente passe por uma situação como essa e não tire nenhuma lição dela, não aprenda nada. Não pare, pelo menos, para reavaliar a nossa vida, para olhar para o tema da vulnerabilidade humana, a sua incapacidade de controlar o destino, porque isso é verdadeiro agora. Nós não temos poder sobre a nossa vida. Nós não temos. Né? E não é só nós, os médicos não têm, pessoas inteligentes e de bastante capacidade científica não têm. Nós demonstramos como nunca a nossa vulnerabilidade. É preciso que a gente aprenda alguma coisa nesse contexto. Não dá. Né? Então, e nós como igreja, nesse contexto, também. Nós precisamos aprender algumas coisas. Eu sei que houve uma certa polêmica recentemente envolvendo um pastor e a sua crítica àqueles que professam a teologia da prosperidade. E a crítica desse pastor era mais ou menos essa, né? Onde estão os pregadores da prosperidade nesse período de disseminação do coronavírus? Onde estão as igrejas de vocês? Ou onde estão os lenços ungidos? Ou coisa do tipo, né? De uma certa maneira, há uma procedência nessa fala na medida em que ela mostra nossa falta de controle sobre as coisas. Eu não concordo com a fala por inteiro, porque a crítica se deu até sobre a imposição de mãos, né? Eu acho que a imposição de mãos é uma ação da igreja prevista biblicamente, e ela pode sim, a igreja, usar a imposição de mãos em nome de Jesus e crer sim que é possível os milagres. Agora, ela não pode determinar milagres. Nós não temos esse controle. Teologia da prosperidade é mais ou menos isso, uma espécie de ação da igreja em que ela determina, ela supostamente controla, ela supostamente se responsabiliza pelos resultados daquilo que ela pede ou daquilo que ela promete. E a gente sabe de uma coisa, Deus é Deus. Nós somos o povo de Deus, nós cremos em Deus, mas a gente não pode manipular Deus. Deus é Deus, nós somos o seu povo. Às vezes a fé ela é entendida de um jeito bem equivocado, como se nós pudéssemos manipular Deus com a nossa oração, com a nossa piedade, com a nossa insistência. A verdade é que a fé, ela nos ensina a nós, em primeiro lugar, no sentido da confiança. Até às vezes para saber que Deus vai continuar sendo Deus e vai sempre ter o melhor para nós. Inclusive, a fé implica em ouvir não da parte de Deus. Então, nesse sentido, olhando esse texto e o uso que o templo estava tendo, sim, os sacrifícios continuavam, o culto a Deus estava em vigor, mas chamou a atenção de Jesus o volume de animais vendidos e o volume de mercadores, o volume de gente que inicialmente vinha prestar um serviço, mas esse serviço se tornou quase que um fim, quase que um motivo de se estar ali, tanto que, eventualmente, gentios que queriam participar do culto, ainda que no ato exterior, não havia lugar para que eles acessassem aquele espaço. E o que eles viam? Eles viam o comércio. Eles viam o serviço que era praticado ali. Então nós, como igreja, me parece, temos que entender por que existimos. Qual a finalidade da pregação do Evangelho? Qual a finalidade da existência de templos? Né? Nesse contexto onde a gente não pode se reunir em templos. Né? Se o coração da igreja hoje está na construção, no templo, na sua estrutura, nos seus bens, ou seja lá, né, até nas ofertas ou dízimos que uma igreja pode eventualmente receber, nós eventualmente perdemos um pouquinho a nossa noção de finalidade e finalidade legítima. Nós existimos para a glória de Deus. E tudo que Deus quiser fazer, que assim seja.
tudo é de Deus. Nós somos os seus instrumentos. Mas eu não quero parar por aqui nesse texto e nem nessa reflexão. Jesus, então, nesse caso, é perguntado pelos judeus, diante da provocação dele, que sinal tu nos mostras para fazer estas coisas, né? Então, era como se ali Jesus, que tomou aquela decisão e expulsou os cambistas, precisasse explicar por que ele fazia aquilo. Porque as pessoas não estavam se dando conta. E às vezes há algumas ações de Jesus chocantes, abruptas, porque parece que as pessoas seguem um tal ritmo automatizado nas suas vidas em que elas não refletem e perdem muitas vezes a noção do que deveriam estar fazendo ali. Entraram numa espécie de ativismo repetitivo, rotineiro e cotidiano. E elas aqui querem uma explicação. Por que Jesus tomou a atitude que ele tomou? E aí, claro, ele usa a figura do templo, diz que foi levado esse templo até ser erguido 46 anos, e ele, claro, usa essa expressão para dizer agora sobre o seu corpo, que ele vai morrer e em 3 dias ele vai ressurgir. E de uma certa maneira, Jesus está aqui simplificando as coisas. Esse templo aqui, ele é nada. Né? Aliás, eu lembro aqui da mulher samaritana e Jesus. Vem a hora, mulher, que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês poderão adorar em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Então, qual é a nossa finalidade de vida? Por que existimos? Para quem existimos? Por que estamos aqui hoje dialogando com você, senão para falar de Deus e do Evangelho e com o desejo de que as pessoas se encontrem com esse Deus, adorem esse Deus e o experimentem na sua vida cotidiana? Meus irmãos, a igreja precisa se redescobrir. A igreja precisa entender o seu papel, a razão da sua existência. Eu gosto muito do texto de Romanos 11, no versículo último lá, quando Paulo, deslumbrado com a revelação do Evangelho e a revelação de Deus e sua grandeza, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. É disso que nós estamos falando. Eu lamento que nesse momento não estejamos nos reunindo presencialmente, no nosso caso, no Colégio Batista. Eu lamento, mas que bom que nós temos Jesus, que bom que nós somos de Deus, que bom que esse mundo aqui vai passar, mas nós não vamos passar. Que há uma palavra que nos resgata, há uma palavra que nos mantém, há uma palavra que nos prometeu que estaria conosco hoje e para sempre. Há um Deus que de alguma maneira se importa conosco. E aí, é claro, veja que interessante nesse capítulo 2, logo lá no seu final, o texto prossegue dizendo assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, de novo o capítulo 2 explicita o tema da Páscoa, diz que muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Os sinais são muito importantes no Evangelho de João. Credenciam Jesus enquanto Filho de Deus, enquanto Messias, enquanto alguém que venha da parte de Deus. Né? Mas o próprio Jesus, veja o texto, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Que belo texto no começo do Evangelho de João, relatando a onisciência de Jesus. O fato de ele conhecer a todos. E ele não escondendo aqui que não confiava neles, inclusive naqueles que creram nele e que viram os sinais que ele fazia. E, aliás, não precisava de ajuda nesse sentido, porque ele sabia o que era a natureza humana. E aqui eu quero fazer um comentário a respeito desse momento que o Brasil está vivendo. Nós estamos vivenciando um momento
em que o ser humano, em algumas situações, expõe aquilo que ele tem de pior. O ciúme, a maldade, o egoísmo. Com o coronavírus e o que está acontecendo no país e no mundo, tem, infelizmente, pessoas fazendo uso equivocado dessa terrível pandemia para atacar uns e outros, para se posicionar a favor de grupos e ir contra outros de outros grupos. O ser humano, no momento de crise, às vezes expõe aquilo que ele tem de pior. Veja bem, Deus criou o ser humano bom. O pecado arranhou essa imagem de Deus no ser humano. E uma das manifestações dessa imagem arranhada é a maldade, é o egoísmo, é uma postura egocêntrica, né, negativa. E eu queria com isso dizer para vocês que estão acompanhando-nos neste momento, cuidado com o que vocês estão assistindo, ouvindo, e até cuidado para não automaticamente replicar aquilo que vocês estão lendo, ouvindo ou assistindo. E aqui o papel da igreja é um papel fundamental, meus irmãos. Como filhos de Deus, somos agentes da paz. Como povo de Deus, somos portadores da boa nova do Evangelho. Como filhos da luz, andamos na luz. Como, tendo sido amados por Deus em Jesus, nós também amamos as pessoas. A sensação que eu tenho nesse momento é que a gente não luta somente com a pandemia, a gente luta com a maldade humana. A gente se depara com ela com muita intensidade. A gente precisava, num momento como o atual, de uma união, né? Não só dentro de um país, mas ao redor do mundo, entre nações. Mas aparentemente, temas econômicos falam mais forte. Interesses. Aparentemente, ideologias também acabam tendo mais volume de voz. E a sensação que eu tenho é que às vezes nós, igreja, nos perdemos em meio a essas vozes todas, deixamos nosso papel, deixamos nossa missão, que é ser povo de Deus, de anunciar que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e fez a paz por meio do seu Filho. Pessoas nesse momento atual estão se perguntando sobre o sentido da vida. Estão se perguntando se há destino definido. Estão se perguntando se há algum lugar seguro onde a gente pode se refugiar. As pessoas estão com muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos questionamentos. E não é gente simples do ponto de vista da educação e da cultura. Gente também com formação superior, gente com experiência acadêmica. Pessoas estão atônitas. Por quê? Porque nessa hora, né, as emoções também falam bastante alto. E as pessoas estão inseguras. Sem segurança sobre o presente e, inclusive, sobre o futuro. Porque fizeram planos. Imaginaram longos anos aqui sobre a Terra, né? E daqui a pouco se veem ameaçadas por um vírus sobre o qual não se sabe tanto assim, né? E onde o que nos resta é o confinamento dentro de nossas casas. Que oportunidade para se pregar o Evangelho. Que oportunidade para você, meu irmão, ser um portador da boa notícia do Evangelho. Eu sei que eventualmente a gente vê algumas coisas no governo, ou nas diferentes ideologias, ou mesmo na maneira como as coisas são geridas, que nos desagradam. Mas a oportunidade nossa, como povo de Deus, é mostrar Jesus. É levar as pessoas à adoração a Deus. É não nos perdermos do entreveiro ali da porta, e com tudo aquilo que pode ser obstáculo para as pessoas chegarem em Deus. Pelo contrário, nós temos que replicar a palavra de Deus. Aproveite tuas redes sociais, tuas mídias, aproveite esse momento, ou os e-mails, ou seja o que for, pregue, fale do amor de Deus, ofereça esperança às pessoas, dê testemunho do Evangelho, tente, nesse contexto atual de pessoas perdidas e sem rumo e sem segurança, anunciar o amor de Deus. Que Deus não perdeu o controle das coisas. Aliás, nós como cristãos devíamos saber que isso era possível ocorrer. Nós como cristãos sabemos que essa terra vai passar.
Nós, como povo de Deus, não tínhamos que nos desesperar. Talvez isso veio antes da hora que a gente planejou, mas talvez no relógio de Deus este era o momento. Mas para o mundo, esse relógio ele existe. Se vive como se nunca fosse morrer, mas nós sabemos que o tempo ele não está sob nosso controle. Eu lembro aqui de Tiago, quando escreve a sua carta e questiona aqueles que fazem planos para o ano seguinte. Ele pergunta, mas o que é a sua vida? O que é a vida de vocês? Como é que vocês fazem planos para o ano seguinte se nem sabem se vão estar vivos? Vocês são como a neblina, como o vapor que passa. Antes vocês deviam perguntar, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. A verdade é que, de uma certa maneira, sim, essa crise nos ensina. A verdade é que, obrigatoriamente, essa crise nos deve levar a um crescimento, a um amadurecimento. E eu me refiro aos irmãos aqui na fé. Aproveite esse tempo para refletir, para escutar, para analisar, mas escute também a voz de Deus, não só essas vozes que estão o tempo inteiro sendo veiculadas em nossas redes sociais. Aliás, na maioria das vezes, vozes de desesperança. Se recorta ali uma situação ou outra, se dá um volume para aquele recorte e um volume desproporcional à realidade. A realidade. E aí parece que todo mundo vai morrer. Parece que o mundo acabou. E aí vem questões como sensacionalismo ou o uso indevido que se faz de eventos e situações. Meus irmãos, estou aqui citando um texto específico que registra Jesus chegando em Jerusalém na época da Páscoa. E a primeira coisa que ele faz aqui, aparentemente, é ir ao templo, ressignificar aquele lugar, o seu uso, a sua finalidade. Porque, eventualmente, pessoas atravessadoras que no início aparentemente tinham uma boa intenção, acabaram por inviabilizar o acesso de pessoas ao culto que queriam prestar a Deus. E talvez até mais aqui aos gentios. E Jesus então volta a algumas bases. Ele volta ao princípio. Ele reflete, né? Essa casa aqui é a casa do meu Pai. Não é a casa de vocês. A igreja é a igreja de Deus. Não é nossa. As pessoas não são nossas. As pessoas são de Deus, compradas pelo sangue de Jesus. Nós somos parte desse povo, mesmo pastores. Nós somos parte do povo de Deus. Não somos melhores do que ninguém. A gente é tão pedra viva como o nosso irmão. O que nos cabe nesse tempo, nesse momento, é nos entendermos como essas pedras vivas, que é uma só voz, clamam, Abba Pai, que é uma só voz, clamam, Hosana, né? Ora vem Senhor Jesus, que é uma só voz, adoram a Deus e existem por causa disso, e não para construir um templo, para adquirir muitas coisas, ou para ter muitos cultos durante a semana, e se envolverem num monte de atividade religiosa. Nós existimos para Deus, nós somos de Deus. Nós existimos para a glória do seu nome, e não para fazermos aqui nossos planos, construirmos nossos impérios, né? E daqui a pouco esses impérios nos exigem de uma tal maneira que a gente vive em torno deles. Não, nós vivemos para Deus. Deus deu, Deus tira. Viemos do pó, para o pó a gente vai voltar. E assim, em Deus, temos tudo aquilo de que precisamos. Por isso, esse texto, ele conclui exatamente nessa direção. Jesus, mesmo vendo pessoas que vinham a ele e creram no seu nome, por causa dos sinais que ele fazia, ele, nas palavras de João, o Evangelho de João, ele não se confiava a essas pessoas, ele não confiava nelas, porque conhecia todos e não precisava que ninguém lhe desse testemunho da natureza humana, porque ele conhecia essa natureza. Eu quero assim dizer a você, tire tempo para orar nesse período, viu?
tire tempo para meditar na Escritura. Jesus disse uma coisa: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aproveite esse momento para ouvir a palavra de Deus. Aproveite esse momento para falar com Deus em oração. Aproveite esse momento para se desligar um pouquinho das redes sociais, dos anúncios, das notícias, de tanta informação que mexe com as nossas emoções o dia inteiro, e a gente vai oscilando atrás dessas informações. Nosso coração vai perseguindo as oscilações das informações e nós estamos com isso andando na sintonia e no ritmo desse sistema. O povo de Deus vive para adorar a Deus, para escutar sua voz. Ele não é ingênuo de não discernir também as vozes que estão ao seu derredor, mas a última palavra quem tem é o nosso Deus. Esta é a palavra que sustenta todas as coisas do universo. E uma das coisas que aparece com veemência nesse contexto atual é a maldade humana. Toda hora eu recebo no meu WhatsApp, por exemplo, pessoas ou imagens de pessoas que se aproveitam dessa situação para praticar crime, para enganar, para disseminar, por exemplo, como no caso da Caixa Econômica Federal, sites falsos, onde as pessoas, ao invés de pegarem os seus R$600, vão ser enganadas, vão fornecer dados pessoais. É incrível, numa crise como essa, onde a gente precisa da ajuda de todos, há também oportunistas. Mas eu não me refiro só a isso, eu me refiro ao ser humano como um todo. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos reconhecer que sozinhos nesse mundo nós não vamos fazer dele um lugar melhor. O ser humano é um pecador. E esse pecado ele tem níveis, de requinte, de sofisticação. Desde o criminoso mais nefasto e que facilmente é sentenciado por um juiz, mas há também outras posturas tão ruins aos olhos de Deus, tão negativas quanto essa, e que talvez só um dia vão ser julgadas e sentenciadas pelo Supremo Juiz. Mas você pode se arrepender, você pode pedir perdão a Deus, você pode ver esse cenário todo e não se desesperar. Você pode ser perdoado, você pode experimentar o Evangelho de Jesus, você pode receber o perdão dos teus pecados e oferecer ajuda a uma sociedade que está doente. Falo isso com muito respeito, mas uma sociedade sem Deus, sem esperança, que construiu castelos de areia e que vê agora, em segundos ou dias, tudo desabando, todos os sonhos caindo de um lado e de outro. O ser humano precisa de Jesus.